ouvir a Justiça de hoje debatendo o Estatuto de Defesa do Torcedor após a decisão do STF que considerou válidas as regras do Estatuto. Participando do programa, o desembargador Eduardo Machado Costa, da 5ª Câmara Criminal do TJMG e ex-auditor do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, e o defensor público Fernando Marteleto, auditor do Tribunal de Justiça Desportiva de Minas Gerais. Doutor Eduardo, Minas vai criar os juizados do torcedor? Já tem uma previsão na própria lei de 2003, e que diz o seguinte, seu artigo 41, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios promoverão a defesa do torcedor e, com a finalidade de fiscalizar o cumprimento do disposto dessa lei, poderão constituir órgão especialidade de defesa do torcedor ou atribuir a promoção da defesa do torcedor aos órgãos de defesa do consumidor. Nós já temos 9 anos de vigência da lei e eu não tenho conhecimento da criação de nenhum desses órgãos, visando única e exclusivamente defender os interesses do torcedor, que hoje, no papel, são vários e, na prática, seguramente, ele não tem direito nenhum. Doutor Fernando, como que o senhor vê essa demora? Quer dizer, como disse o desembargador, o Estatuto de 2003, são 9 anos e até hoje nada do juizado do torcedor. Eu vejo que há uma alternativa bastante viável. Primeiro que os juizados especiais criminais já absorvem essa competência para tratar dessa questão que o Estatuto Torcedor trata. E o cumprimento dessas penas alternativas poderia ser feito por intermédio dos órgãos de acompanhamento de penas alternativas que já prestam esse serviço à sociedade naquelas infrações que a Lei 9.099, que é a lei dos crimes de menor potencial ofensivo, trata. Ou seja, nós temos hoje entidades não governamentais, a maior parte delas, que prestam um serviço de acompanhamento de penas alternativas. Por que não utilizar essa estrutura dessas entidades para também fiscalizar o cumprimento das penas que forem aplicadas pelo Estatuto do Torcedor? Mas, doutor Fernando, no caso aí do juizado do torcedor, quer dizer, hoje vai tudo lá para o juizado criminal, não sobrecarrega o juizado criminal? Sobrecarrega porque o juizado criminal vai ter uma atuação mais genérica, mais ampla. O que seria interessante, né, é que durante os eventos esportivos, né, fosse mantida aquela experiência que houve até recentemente, de funcionamento de juizados juntos aos locais em que estavam ocorrendo esses eventos esportivos. Não tenho notícia de que esses juizados estejam em funcionamento atualmente, sobretudo com a desativação temporária do Mineirão. Eu gostaria que o senhor comentasse a fala do doutor. Juizado especial criminal não existe para defender interesse de torcedor, não. Juizado especial criminal era para fazer cumprir a lei e aplicar a pena àqueles infratores detidos nos estádios. Então, a função é essa. Então, não queira dar qualquer outro tipo de função ao juizado especial criminal que não seja aquele de aplicar a lei. Esta é a função. Então, não adianta querer levar nada para lá, sobrecarregar, porque não existe possibilidade legal nenhuma de impor ao juizado especial alguma condição que não seja dele. Então, é só isso. Foi detido no estádio, é levado ao juizado especial criminal, pode ser feito ou firmado um termo de ajuste de conduta, normalmente é imposto ao torcedor a obrigação de não comparecer ao estádio, ele aceita e no final de semana ele está lá fazendo a mesma coisa. Eu vou concordar com o doutor Eduardo nesse aspecto. Eu te agradeço muito. Do aspecto dos crimes previstos no Estatuto do Torcedor. Mas a questão que o Estatuto do Torcedor ele vai muito além da questão dos crimes praticados em razão da torcida. Ou seja, há uma série de direitos de torcedores aqui que são inobservados e muitas vezes pelas entidades de desporto, pelos próprios órgãos públicos, e o torcedor não tem a quem recorrer. Então, os juizados especiais que a lei prevê
não seria só para tratar de crimes praticados por torcedores, mas também para defender direitos dos torcedores de bem que vão lá e não conseguem encontrar um banheiro limpo, uma alimentação adequada, condições de compra de ingresso dentro de uma normalidade, que poderiam ter meios de reclamar seus direitos ali. O senhor tem conhecimento de alguma ação proposta judicialmente, ou até mesmo pela Defensoria Pública nesse sentido? O senhor tem conhecimento de alguma? A Defensoria já propôs uma ação numa das divisões de torcida, no Mineirão ainda, em que ela impugnou essa torcida única, perdão. Em que iria, ao final do programa, pediria mais iria acontecer torcida única, a Defensoria impugnou essa decisão e preservou-se o acesso das duas torcidas. Isso aí foi uma ação da Defensoria Pública. Eu acredito que os outros órgãos que também têm essa legitimidade é que deveriam ser mais atuantes. Muito obrigado aos senhores pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Este programa é uma parceria da TV Assembleia com a Mages, a Associação dos Magistrados Mineiros. Críticas, perguntas e sugestões, fale com a produção pelo telefone 3079-3454 ou pelos endereços eletrônicos tv@almg.gov.br ou viajustiça@mages.com.br. Até o nosso próximo encontro.